Senhor Jesus, nós estamos muito alegres, muito honrados por estar aqui na casa de Deus. Você aí na tua casa, quero aproveitar para pedir para você reunir todos aí, aqueles que você ama, para que a gente possa ter um momento de culto, de adoração a Deus, com toda a reverência que o nosso Deus merece. Vamos abrir este culto fazendo uma oração. Fecha os teus olhos e vamos entrar na presença do nosso Deus. Poderoso Deus e amado Pai, em o nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui na Tua presença, invocamos, ó Pai, o Teu poder nesta hora, neste momento tão agradável, neste momento tão propício, ó Deus, para adorar o Teu nome. Deus querido, venha conduzir este culto, que a presença viva e poderosa do Teu Espírito Santo se faça presente agora. Manifesta o Teu poder, Senhor, na vida de cada pessoa que está participando deste culto. Que a Tua palavra, Deus, o Teu poder nos alcance, trazendo, ó Deus, transformação, trazendo vida, despertando, ó Deus, para uma fé que opera, para uma fé viva, poderosa. Aviva, Senhor, no nosso coração a Tua obra, desperta em cada um de nós, ó Deus, uma adoração viva e eficaz. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos, agora e sempre. Amém e graças a Deus. Vamos adorar o Senhor com este cântico. O poder de andar sobre o mar. Quem é este que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória.
passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Após este louvor inspirador, vamos à palavra do Senhor. Vamos abrir a Bíblia aí em Marcos, capítulo de número 7. Marcos, capítulo de número 7, a partir do verso 31. Marcos 7, 31, que diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus, tornando a sair das terras de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo e gago, e rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo o impedimento da língua se desfez e falava perfeitamente. Jesus lhes ordenou que a ninguém o dissesse, contudo, quanto mais proibia, tanto mais o divulgava. Admiravam-se sobremaneira, dizendo: tudo faz ouvir os surdos e falar os mudos. Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Fecha os teus olhos, peça para o Senhor falar com você nesta hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra e cremos que ela é poderosa, cremos que ela é uma palavra, Senhor Deus, não apenas informativa, meu Deus, mas uma palavra poderosa, uma palavra que alcança, Senhor, todo o nosso ser. Transforma-nos, ó Deus, e faz-nos melhores para Te adorar e Te louvar. Fala conosco nesta hora, revela-nos a Tua palavra, pois assim nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Bem, irmãos, nós estamos aqui diante de um fato, de um episódio no ministério de Jesus, um fato na rotina do ministério dele, quando ele estava então trabalhando durante aqueles 3 anos e meio aproximadamente que ele esteve aqui na terra. E este fato aqui ele é muito importante porque ele vem trazer para nós algo importante para despertar a nossa fé e, melhor ainda, para nos ensinar como trabalhar no reino de Deus, como agir a nossa fé, como fazer do Evangelho não algo teórico, distante, mas algo dentro da nossa realidade, algo que tem tudo a ver conosco, né? Quando a gente pensa em igreja, pensa em religião, normalmente a gente pensa em algo que o homem pode fazer para Deus, mas na verdade o Evangelho é Deus fazendo para o homem, é Deus tomando a iniciativa. A Bíblia fala que Ele nos amou primeiro, a Bíblia fala que Ele enviou Jesus Cristo para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna, não pelo que nós fazemos, não por aquilo que nós podemos empreender no reino de Deus, mas pelo fato de que Ele tomou a iniciativa e Ele enviou seu Filho para que eu e você pudéssemos ter vida e vida abundante. Então a palavra do Senhor ela mostra que Jesus, no seu ministério terreno aqui, Ele realizou esse fato muito importante e eu quero aprender aqui, quero passar para você aqui, compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no meu coração, né? Então a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, então, Ele operou este milagre aqui de uma maneira assim peculiar, né? Você veja que Jesus Ele trata as pessoas de uma maneira
muito particular, como pessoa, não como massa, né? Ele não trata todos de uma mesma forma, porque cada pessoa tem a sua individualidade, cada pessoa tem a sua particularidade, né? Então nós vemos aqui que Jesus tratou a vida dessa pessoa aqui diferente, né? Ele teve uma atitude diferente. Não foram sempre assim as curas dele, não é verdade? Em algum momento ele impôs as mãos, curou o enfermo. Em outros momentos ele apenas com a palavra ele curava, ele libertava. Em outros momentos ele mandava uma palavra e a pessoa era curada, era liberta. Nem precisava o Senhor Jesus estar presente. A palavra dele enviada podia curar. Isso é um exemplo no fato daquele homem que foi ao encontro de Jesus, porque ele tinha um servo que estava muito mal em casa, estava muito doente, estava à morte, né? E era um centurião. Este homem não era da nação de Israel, ele era um gentil, e ele estava desesperado, ele estava preocupado com o seu servo, e ele procurou Jesus para que Jesus pudesse curar aquele servo que ele tanto estimava, que ele tanto amava. E Jesus disse para ele: olha, eu vou até a tua casa, né? E aquele homem disse: olha, não é preciso ir à minha casa, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, né? Eu mando os meus empregados e eles fazem, né? Eu mando o meu servo, digo para eles vão e eles vão, digo para eles vêm e eles vêm, porque este homem, na verdade, ele era um centurião, tinha 100 soldados às suas ordens, né? Então ele sabia muito bem como era essa questão da autoridade. Então ele reconheceu em Jesus uma autoridade, e ele disse para Jesus: ó, manda uma palavra apenas, não precisa o Senhor ir pessoalmente, manda uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus então ficou admirado da fé daquele homem e disse: olha, nem mesmo em Israel encontrei fé como esta, porque Jesus enviou uma palavra e aquele servo foi curado à distância. Não foi necessário impor as mãos, não foi necessário ungir com óleo, ele foi curado com uma palavra de Jesus, né? Então você veja que a maneira de Jesus tratar era diferente para cada pessoa, né? Ele tinha um comportamento muito lindo, muito maravilhoso com cada pessoa. E na vida deste surdo aqui, a Bíblia fala que ele era surdo e gago, né? Trouxeram ele até Jesus, e o verso 33 fala: e Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva, né? E depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Quero chamar a tua atenção aqui para a forma como Jesus curava, né? É um ensinamento para nós. Você veja que Jesus aqui, ele fez uso de uma autoridade, ele fez uso de um poder que ele tinha em si mesmo, né? Porque ele, embora sendo homem, também era Deus, né? Embora ele sendo homem, veio como homem, mas ele também é Deus, né? Então nós vemos que ele tem toda a autoridade, todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Ele é o Senhor de todas as coisas, glórias a Deus por isso, né? Então a palavra do Senhor fala que ele usou dessa autoridade. E como que ele usou, né? Então é aqui que a gente quer aprender, né? Aqui que nós queremos então buscar de Deus um aprofundamento, buscar de Deus aqui um ensinamento para que a gente possa compreender a palavra. Às vezes a pessoa, ela nos procura e ela pede uma oração, e quando a gente estava aqui com os cultos presenciais, né? Hoje não está sendo possível mais por esses dias, mas cremos que em breve vai retornar. A pessoa nos procurava e ela pediu oração: ô pastor, ora por mim. E a gente então procurava saber qual é o motivo da oração, né? Então a pessoa não pode chegar diante de Deus e dizer: ah, Senhor, me abençoa, mas me abençoa em que área, né?
Onde que a pessoa quer que Deus opere na vida dela? É preciso ser específico, é preciso colocar diante de Deus aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Qual é a área que nós precisamos que Deus venha agir, né? Parece até irônico, mas Jesus perguntava para o cego: o que queres que eu te faça? Né? Claro que o cego queria ver, mas Jesus perguntava, porque Deus quer ouvir de nós qual é a nossa necessidade, qual é a área que Deus quer, que a pessoa quer que Deus opere, né? Então, sabendo o motivo, a gente vai orar especificamente por aquele motivo, não é verdade? Então, Jesus ele fez uso aqui de uma autoridade e ele tocou na língua daquele gago, né? Ele tocou então ali nos ouvidos daquele surdo, né? Então a Bíblia fala no verso 34, né? Depois dele tocar, então ele levantou os olhos aos céus, ele suspirou e ele disse Efatá, que quer dizer abre-te, né? Então isso é muito importante a gente compreender. Quando nós queremos uma bênção, queremos um milagre, é importante que a gente faça uso desse poder, dessa autoridade que Deus nos deu, né? A Bíblia fala que Deus nos deu autoridade. Como que nós podemos agir essa autoridade? A Bíblia fala que nós temos uma fé. Como que nós podemos operar essa fé? Será que é ficando com a boca fechada? Será que é ficando quieto no nosso canto? Não! A Bíblia fala que nós precisamos orar. O que é orar? É falar com Deus. Orar não é repetir uma reza, orar não é repetir um mantra, citar um mantra. Orar é falar com Deus, né? É apresentar a Deus a nossa causa, é conversar com Deus. A Bíblia fala que nós devemos orar, e não apenas orar, mas orar insistentemente, orar diligentemente, sempre na presença do nosso Deus, apresentando a nossa causa, né? Colocando diante de Deus a nossa necessidade. E Jesus, ele orou, ele levantou os olhos aos céus, ele suspirou e ele falou, Efatá, abre-te. Jesus fez uso dessa autoridade, né? Deus trabalha com a palavra falada, né? Com a expressão da vontade. Você pode reparar lá no Gênesis, quando tudo começou, disse Deus, haja luz e houve luz. Deus tem poder e Ele expressa na sua palavra, e Ele nos fez a sua semelhança, a sua imagem, a sua semelhança. Então nós também devemos fazer uso da palavra falada. Nós precisamos falar, nós precisamos expressar, nós precisamos profetizar, determinar, para que a bênção de Deus ela possa acontecer na nossa vida, né? A igreja, ela tem esse papel, esse poder, né? Deus nos deu esse poder, mas onde que está na Bíblia que Deus deu esse poder para nós, né? Abre lá em Atos, capítulo de número 1, e o verso de número 8. Atos 1 e o verso 8, diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então veja você que Deus ele deu um poder para a igreja, né? Onde que está o poder da igreja? Está no Espírito Santo. A igreja sem o Espírito Santo é uma igreja sem poder, é uma igreja desprovida de poder, né? A igreja ela precisa ter a presença e a manifestação do Espírito Santo. Mas toda igreja tem o Espírito Santo? Nem todas, né? Porque a Bíblia fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo e ele pode se afastar, não é verdade? Então, se a igreja ela sai da palavra, ela sai da direção de Deus, ela perde a presença do Espírito Santo, né? A igreja sem o Espírito Santo, ela não é nada. A igreja sem o Espírito Santo, ela é vazia de poder. Ela pode ter muita gente, ela pode ter muito dinheiro no caixa, muito poder financeiro, mas poder para aquilo com que a igreja foi constituída, ela é zero, é nada, não é verdade? Então nós precisamos do Espírito Santo. Com esse poder na igreja, nós podemos então realizar grandes coisas, né? Coisas grandiosas, né?
Porque, segundo os entendidos aí, são 8 poderes que dominam o mundo, né? Que regem este mundo, não é verdade? Mas a Bíblia fala que nós não podemos estar fundamentados em conceitos desse mundo, não é verdade? Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, e a palavra de Deus fala que a igreja ela tem um poder para realizar a obra, não é verdade? Esse poder, no mundo o dinheiro pode ter muito poder, mas e para Deus? Para Deus o dinheiro ele tem o seu lugar, né? O dinheiro não é o que vem em primeiro lugar. O que vem em primeiro lugar é o reino de Deus, a sua justiça, né? O dinheiro ele compra conforto, ele pode comprar bens materiais, mas ele é limitado, não é verdade? Ele não tem valor nenhum para a questão de salvação. Jesus certa vez contou uma parábola, né, a respeito de um homem, né, que esse homem ele era muito voltado para as coisas deste mundo, né? Está lá em Lucas capítulo 12, o verso 15, né? Então a Bíblia fala que esse homem ele acumulou muito tesouro, né? Diz assim, ó: então lhes disse, né? Lucas 12, 15. Então lhes disse: acautelai-vos, né? Jesus dizendo aqui: acautelai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E propôs-lhe esta parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e aí recolherei todo o produto de todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, então que tens preparado, para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, o dinheiro, os bens é um poder para esse mundo aqui, né? Mas a igreja, ela tem um papel, a igreja ela tem um poder que é específico. A igreja ela não é constituída para trazer riqueza material para as pessoas, mas tem igreja falando em prosperidade financeira, tem igreja prometendo, né? Que se a pessoa fizer isso ou aquilo, ela vai ficar rica nesse mundo, mas não é isso que diz a palavra, não é verdade? A igreja elege candidatos na política, né? Mas não é para isso que a igreja foi constituída. Na nossa igreja, para se candidatar a um cargo político partidário, tem que se desvincular do ministério, porque o púlpito não foi feito para campanha política. O púlpito foi feito para pregar a palavra de Deus. O púlpito foi feito para ser um instrumento de Deus, não um instrumento para política. A igreja não é para ganhar dinheiro, a igreja não é para se eleger politicamente. A igreja é para pregar o evangelho, é para anunciar que Deus é maravilhoso, que Ele é bom, que Ele salva, que Ele perdoa, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glórias e aleluias. Então veja que Jesus ele fez uso deste poder da palavra falada, né? Como que a palavra ela tem poder? Quando existe uma fé no nosso coração, né? Então, com a fé no nosso coração, nós expressamos uma palavra com fé, e essa palavra ela tem poder. Que poder que tem essa palavra? Poder para curar, poder para libertar, poder para vencer os demônios, poder para vencer as trevas, poder para glorificar e exaltar o nosso Deus. Então a igreja ela tem esse poder, né? E Jesus deixou isso muito claro aqui em Marcos, né? Se você puder abrir comigo lá, Marcos capítulo de número 16 e o verso de número 14 em diante, diz assim, olha, Marcos 16, 14, mais tarde Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado.
e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, a igreja, ela está constituída para isso. Qual é o papel, qual é o poder da igreja, Então, Jesus aqui, ele tinha cumprido todo o seu ministério, ele já tinha ressuscitado, e ele aparece aqui um pouquinho antes da sua ascensão aos céus, e ele diz para os discípulos assim: olha, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, Então a igreja tem esse poder. O mundo não pode pregar o evangelho, os políticos não podem pregar o evangelho, as autoridades desse mundo não estão aqui para pregar o evangelho. A Bíblia fala que os anjos pediram para Deus para pregar o evangelho, mas Deus constituiu exclusivamente para a igreja pregar o evangelho. E o que é pregar o evangelho? É tornar conhecido o plano de Deus para a salvação do homem, é tornar o evangelho claro para as pessoas. E o papel da igreja é esse, A igreja tem esse poder de levar o evangelho, de mostrar o evangelho para aquele que deseja, Então a Bíblia fala que Jesus, ele ocupou o seu ministério terreno ensinando a palavra, ensinando aquilo que é o reino de Deus, é o evangelho. Então ele estava de manhã ensinando, estava à tarde, à noite, sempre ensinando o reino de Deus, Então você veja, lá em Mateus 5, Jesus traz aquele sermão da montanha, que muitos dizem que é a constituição dos cidadãos do reino de Deus, Ali no capítulo 5, 6, capítulo 7, ele vai falar de todas as bem-aventuranças, Ele começa com as bem-aventuranças e ele traz um ensinamento muito importante ali, não é verdade? Ele fala ali, de como a gente deve se conduzir, qual o nosso comportamento. Ele dá um tratamento com relação às leis do Antigo Testamento, ele dá um novo enfoque, ele mostra não só a lei, mas o espírito da lei, e ele vai ensinando, e ele vai ensinando, ele vai ensinando, e no final ele fecha aquele discurso, aquele sermão, aquele ensinamento, com uma parábola, com algo muito importante, com algo muito significativo, E ele faz ali uma comparação entre a pessoa que é sábia e a pessoa que é insensata, Então ele fala que aquele que ouve todas as palavras dele e coloca em prática, ouve o ensinamento dele, coloca em prática, ele vai comparar um homem, que edificou a sua casa na rocha. Sopraram os ventos, vieram as tempestades, deu com ímpeto contra aquela casa, mas ela permaneceu firme, porque estava fundamentada na rocha. Mas o outro, que era insensato, que ouve a palavra de Deus, não coloca em prática, Jesus então compara com um homem sensato, que edificou também a sua casa, mas edificou na areia, E sopraram os ventos, vieram as chuvas, Veio com ímpeto contra aquela casa e destruiu aquela casa, e foi grande a sua ruína, porque ela estava fundamentada na areia. Então Jesus fecha esse sermão da montanha com esse ensinamento. O que ele quis dizer? Que a pessoa que ouve a palavra de Deus e coloca em prática é uma pessoa sábia. Ela vai enfrentar as dificuldades da vida, as tempestades da vida, e ela vai permanecer firme, inabalável. Mas aquele que é insensato, aquele que é tolo, aquele que é louco, ele ouve a palavra, mas ele não coloca em prática, não dá valor, despreza, e aí então as dificuldades vêm, as tempestades vêm, e a pessoa, ela cai, ela entra em ruína, A vida dela é destruída. Então, veja bem, a palavra de Deus, ela está ensinando, que a igreja, ela tem esse papel, esse poder de pregar o evangelho, Pregar o evangelho é mostrar que a pessoa, ela não pode por si mesma ser salva, por melhor que ela queira ser, por mais obras sociais que ela possa fazer, a salvação da vida dela não depende disso,
depende da fé em Jesus Cristo. Esse é o Evangelho da Graça, que a igreja se esforça, que os pastores, que todos aqueles que estão envolvidos na pregação se esforçam para mostrar para o povo. Olha, não é por obras, né? Mas é pela fé em Jesus Cristo. Quando nós recebemos a Jesus no nosso coração, entregamos a nossa vida a Ele, então nós estamos salvos, né? Estamos salvos da ira vindoura, estamos salvos das atrocidades desse mundo, né? Do perigo das trevas, do engano das trevas. Nós estamos salvos porque o Senhor, Ele entrou na nossa vida e somos nova criatura, somos nova vida, né? Então, pregar o Evangelho é mostrar que a salvação é pela graça, né? A graça é um favor imerecido de Deus, nós não merecemos, né? É uma dádiva dele, e é pela fé. A fé é um dom de Deus, né? A fé, ela vem de Deus para a nossa vida, não é nós que fazemos pelo nosso mérito, mas é pelo mérito de Jesus Cristo. Ele é perfeito, Ele é poderoso para salvar todo aquele que crê, que confia nele e que coloca a sua vida à sua disposição, né? Então, você veja que o poder da igreja está na presença do Espírito Santo, né? Na vida da igreja, o poder da igreja para pregar o Evangelho. Muito bem, pregou o Evangelho, a pessoa aceitou, qual o próximo passo? Batismo nas águas, né? O batismo nas águas é um novo começo, é uma nova vida que se inicia para que a pessoa possa viver a partir daquele momento uma vida com Deus, né? E o que mais que a igreja tem poder então, né? Então Jesus disse, olha, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e foi batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, né? E o verso 17 de Marcos 16, ó, e esses sinais hão de seguir os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, né? Então você veja, expulsar demônio é o poder que a igreja tem, né? As autoridades não têm esse poder, ninguém tem esse poder, é exclusivo da igreja. A igreja tem o poder para expulsar demônios, né? Mas existe mesmo demônio? Às vezes a pessoa não acredita, né? Certa vez um ateu estava conversando comigo e ele disse, olha, o demônio não existe, demônio é uma força negativa, né? Então eu comecei a explicar para ele do Evangelho, comecei a mostrar para ele, e nós ficamos ali bastante tempo conversando. Ele nunca tinha entrado numa igreja evangélica. A partir daquela conversa nossa, ele nos visitou numa sexta-feira à noite, ali na nossa igreja. Pela primeira vez ele entrou numa igreja evangélica, ouviu a pregação da palavra, ouviu do Evangelho, né? Então a igreja, ela tem esse poder de expulsar demônio. Expulsar demônio não é algo que todo mundo pode fazer, né? Certa vez umas pessoas viram Paulo expulsando demônio, achou bonito, vamos expulsar também, né? E quando eles foram expulsar demônio, os demônios perguntaram, e em nome de quem vocês estão expulsando, né? Ah, em nome de Paulo, de Jesus. Ah, eu conheço Paulo, sei quem é, mas vocês não sei quem são, né? E eles passaram vergonha, os demônios deram uma surra nele e eles correram nus, né? Então a Bíblia fala que esse poder, a igreja é detentora desse poder, porque só a igreja tem a presença e a manifestação do Espírito Santo, né? Então, quando nós olhamos aqui para a ordenança de Jesus, né? Aqui ele deu uma ordenança, né? Pregar o Evangelho, batizar, né, os que crerem e expulsar os demônios, né? Então é um papel da igreja expulsar. Demônio não é uma força negativa, demônio é a personalização do mal. Satanás, o diabo, é a personalização do mal, é um anjo caído, né? É um anjo que tem os seus asseclas, que tem os demônios ao seu comando, que estão fazendo todo tipo de mal por esse mundo afora, causando enfermidades, causando guerras, causando problemas, causando danos a toda a população. E quem que pode livrar a gente disso? Somente a presença do Senhor na nossa vida, porque aquele que tem a presença do Espírito Santo, jamais um demônio pode entrar nessa pessoa, é impossível. Quem tem a presença do Espírito Santo, a Bíblia fala, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus por isso, aleluias, né? Então, continuando aqui, olha, Jesus fala assim, olha, pegarão em serpentes e
quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, né? A serpente na Bíblia, ela é um símbolo do diabo, um símbolo de Satanás, né? Então, quando a Bíblia está falando que pegarão em serpentes, quer dizer, vai ter domínio, né, sobre o poder do mal, vai ter domínio sobre Satanás, né? A Bíblia fala que quando Jesus ele ia ao encontro, né, quando aqueles endemoniados iam ao encontro de Jesus, os demônios gritavam, né? Os demônios temiam pela presença de Jesus, né? Então, o demônio sabe, né? O diabo sabe o poder que tem a igreja. O diabo sabe que não pode tocar na vida do ungido de Deus, do escolhido de Deus, porque é o próprio Deus que cuida, é o próprio Deus que livra, é o próprio Deus que liberta a pessoa de todo este mal, né? Então a igreja tem esse poder exclusivo, né, para expulsar demônio. A igreja tem esse poder que mais ninguém tem, não é verdade? Então a Bíblia fala que a igreja também tem o poder para curar enfermos. Como que Jesus realizou o ministério dele? Curando enfermos, expulsando demônio, ensinando a palavra. Curar os enfermos, um papel da igreja. A ciência faz isso também? A ciência também faz, né? A ciência faz de uma maneira muito limitada. Não é pecado a pessoa tomar um medicamento, não é pecado ela procurar um médico, mas como é bom quando a pessoa procura primeiro pela fé uma cura através do poder de Jesus Cristo. Como é importante isso, né? Então, primeiro a gente ensina, né, aqui na igreja, primeiro a pessoa busca a Deus. Se a fé não alcançar, nada de errado em procurar medicina, né? Os médicos lutam contra o mesmo problema que nós lutamos, as enfermidades, né? Só que eles lutam pelo poder da ciência, eles lutam pelo poder da medicina, mas nós lutamos com o poder de Jesus Cristo, né? A medicina ela é muito limitada, né? Ela evoluiu bastante, mas ainda uma gripe mata, né? Ainda um mosquitinho ele pode ainda tirar a vida de um homem, mas a Bíblia fala que Jesus ele é o médico dos médicos, ele cura, ele liberta, ele livra, o poder dele é incomensurável, o poder dele é grandioso para curar, para libertar e para fazer da pessoa totalmente sã, né? A Bíblia fala, quem pode livrar como o Senhor? Ninguém pode livrar como o Senhor, Ele é poderoso, só Ele pode curar. Se o Filho vos libertar, diz a Bíblia, verdadeiramente sereis livres, livres para adorar a Deus, livres das enfermidades, livres de todo o mal, para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Este poder a igreja tem, né? O poder de curar enfermos, o poder de libertar. Essa cura como que é? É só física, né? Ah, tem uma dor nas costas, pastor, olha por mim aqui, é só física, ah, tem uma dor aqui no coração, né? É só físico? Não, é emocional também, né? Quantos problemas emocionais as clínicas, né, psicológicas, né, psiquiátricas estão lotadas, pessoas desequilibradas, pessoas que estão vivendo com medo, vivendo inseguras, vivendo em pânico, pessoas que estão desequilibradas, né? Pessoas que não conseguem se entender. Mas a Bíblia fala que Jesus ele cura emocionalmente também. Só Ele traz o equilíbrio, né? Só Ele nos proporciona perdoar. Perdoar é muito importante para a nossa alma. Perdoar nos livra de enfermidades físicas, não é verdade? E às vezes a pessoa ela quer perdoar, mas às vezes ela não consegue. Certa vez nós estávamos numa pastoral com um casal que estava em crise no casamento, né? Depois de muito conversar, era necessário ali que fosse liberado o perdão, e nós perguntamos para o casal, né? Perguntamos para a esposa se ela perdoava, e ela com lágrimas nos olhos, ela disse, olha pastor, eu quero perdoar, mas eu não
não conseguia perdoar porque algo no sentimento, na alma era mais forte do que aquilo, né? Então, como que a pessoa vai vencer isso? Só com o poder que há no nome de Jesus Cristo. O Senhor tem esse poder para mudar o nosso sentimento, mudar o nosso coração, mudar o nosso interior, mudar a nossa vida, para que a gente possa ter vida e vida abundante, né? Então, assim, na presença de Deus, você pode viver uma vida sã, uma vida liberta, né? Você pode viver uma vida vencendo as trevas, você pode viver no sobrenatural de Deus. Deus, Ele é poderoso para nos alcançar, para fazer de nós verdadeiramente livres, curados e abençoados. Você crê nisso? Você tem essa certeza? É possível. A palavra de Deus fala que nós podemos viver esta bênção da parte de Deus. Glórias a Deus, aleluias, maravilhoso é o nosso Deus. Então, com essa palavra, né, que ela possa ter despertado teu coração, que ela possa ter despertado a tua fé para uma vida mais próxima de Deus, para uma vida mais firme na presença de Deus. Você que está na igreja, você que pode viver isso, desperta para isso, coloca em prática a palavra de Deus, dá ouvidos à palavra de Deus. Você que ainda não pertence à igreja, não recebeu Jesus, entrega a tua vida a Jesus, confia nele, né? Confessa com a tua boca que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, e que você deseja recebê-lo no teu coração, que você deseja ter essa aliança com Ele, e Ele te salvará. Aleluias, nós cremos nisso no nome poderoso de Jesus Cristo. A minha oração é que você se fortaleça cada dia mais na presença de Deus. Fecha os teus olhos, quero orar pela tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, Senhor, nos colocamos agora, sabendo, ó Pai, que somos pequenos, limitados, fracos, mas a tua palavra ela é poderosa, a tua presença, Senhor, ela é poderosa na nossa vida. Então venha, Senhor Deus, agora, manifesta o teu poder nesta casa, nesta vida. Essa pessoa que estava se sentindo com medo, entra com o teu poder encorajador, Senhor. Essa pessoa que estava se sentindo doente, ó Deus, entra com o teu poder de cura, de libertação. Traz, ó Deus, saúde nesta casa, traz, ó Deus, prosperidade nesta casa, abençoa esta vida, Senhor, que o efatá de Deus seja uma realidade na vida dessa pessoa, agora e sempre, meu Deus, que essa pessoa possa desfrutar da tua bênção, do teu poder, no nome glorioso de Jesus Cristo. Eu oro para que esta casa goze de saúde, para que a enfermidade não prevaleça, para que toda a enfermidade, todo o poder das trevas caia por terra em nome de Jesus. Saúde, prosperidade é o que nós profetizamos sobre estas vidas, é o que nós desejamos, a paz, a saúde, a alegria, todas as bênçãos dos céus sobre esta casa, sobre esta vida, e todo aquele, ó Pai, que tem fé, todo aquele que recebe, ele concorda comigo nessa oração, dizendo amém, assim seja, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Eu quero finalizar este culto agora te dizendo que a fé, ela existe, a palavra de Deus, ela existe, e quando que ela tem validade, quando que ela opera na nossa vida? É quando nós depositamos confiança, né? Por isso que a Bíblia fala, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Que a tua fé seja avivada, aumentada nesta noite, no nome de Jesus. Levanta as tuas mãos para o alto, receba a bênção. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais este culto, pela tua presença, pelo teu poder, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do Espírito Santo esteja com toda a tua igreja, e todos aqueles que creem digam comigo, amém. Graças a Deus.